Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós traremos um assunto bem interessante, que é pessoas que amam demais, como não errar. E para isso nós trouxemos um convidado, o Dr. Fábio Alberto. Ele é especialista em direito criminalista. Então hoje ele vai conversar conosco a respeito desse assunto que é tão importante. Então, vamos aguardar ele chegar. Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje eu mudei a live de quarta-feira, né, para terça-feira. Amanhã eu tenho um compromisso lá na CIRP. E aí eu não vou poder estar aqui amanhã às 8h30. Então bom dia, Tati Caldas, tudo bem com você? Vamos só aguardar o Fábio. O Fábio já até chegou aqui. Oi, Fábio. Oi, Alessandra. Alessandra Alves eu conheci, se eu não me engano, pelo grupo do Jonas, não foi? Você também faz parte lá daquela mentoria que o Jonas... daquele grupo de mentoria, acho que foi, não foi, Alessandra? Eu acho que eu te conheci por lá. O Fábio, assim, pede para participar, clica assim no mais na câmera... Aí você entra ao vivo comigo aqui. Bom dia, Fábio. Foi, né? Foi do VDM. Parabéns pelo trabalho, viu, Alessandra? Eu tenho acompanhado bastante. O Fábio me mandou a solicitação. Deixa solicitação, enviar. Cadê o Fábio? Aceitar. Vou novamente aqui. Acho que ele entrou. Olá! Bom dia, tudo Bom bem, dia, Érica? tudo bom? Como é que você tá? Tudo Não jóia aí contigo? sente... Deixa eu ver Que, aqui. Luciano, Marques, acho que tem algumas pessoas. Você convidou pessoas para participar sim, também? sim, eu convidei o pessoal para assistir. O pessoal para assistir, eu acabei colocando no meu store e já tem algumas pessoas aqui. Tô Fabiano vendo. Ferrante, o Luciano, são amigos aí que Te acompanho. já estão nos acompanhando. Legal. Eu tô vendo que esses meninos eu não conheço. Sejam bem-vindos, meninos, tá? O Luciano, Fabiano também, né? Beatriz, Isso. Linda, a contadora Alessandra Alves. Quem mais aqui? Deixa eu ver, a Tati Caldas. Olha, por enquanto somos 4 milhões, como diz como é que fala o Ricardo, né? O Exato. Ricardo Branco. Mas tá tudo bem, aqui fica gravado e depois a gente percebe que as pessoas vão acessando ao longo da semana, tá, Fábio? Ótimo. Fábio Manzi até fez quadrias de alumínio. Nossa, temos até um corporativo aqui, Sim, uma conta. sim. São amigos, Érica, que estão nos prestigiando aí essa manhã. Eu agradeço, viu? Eu agradeço bastante. Lives nem sempre são fáceis de fazer, assim como podcasts também, né? Hoje a gente tem tanto podcast, tantas opções que tem que selecionar, porque é muita informação. Mas eu estou criando um estofo, né? Criando uma continuidade, uma sequência de temas. Toda semana trazer algum especialista para falar de algum determinado tema. E parece que está dando certo. Está criando audiência, criando credibilidade na página, né, e trazendo assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia. Por mais distante que pareça, não é tão distante assim. Ótimo, ótimo. Eu sou suspeito em dizer porque eu acompanho suas lives, esse trabalho que você vem fazendo. Isso é muito bom, os temas são de extrema importância. Assim, sou fã das suas lives. Muito obrigada. Nos conhecemos lá no podcast, né? Olha que eu aprendi. Exato. Foi maravilhosa aquela tarde junto com o Ramon, com o Ricardo, com a equipe. Olha, saí de lá encantada, né? Eu Foi também. profundo. Muito bom, foi muito bom. Muito bom mesmo. Fábio, Sensacional. queria que você começasse. Vamos começar a nossa live. Bom, vou começar te dizendo o seguinte:
Ontem foi Dia dos Namorados, uma data extremamente romântica, onde todo mundo gostaria de estar com seu par comemorando. Mas isso no mundo ideal. No mundo real, a gente percebe que os casais estão se separando, os casais estão distantes. Né? Tem muitas pessoas que estão optando pela solitude, tem muitos casais que estão casados ou estão namorando, mas que a gente olha, não tá legal a relação, não é boa a relação. E quando eu pensei nesse tema, foi pertinente, né, a essa semana, né, pessoas que amam demais, como não errar. E foi com base, essa ideia foi com base nesse livro aqui, ó. Não sei se você Muito conhece, bom, A Paixão muito no bom. Banco, Não da conhecia. Luísa Najib Eluf, né? Eu conheci a Luísa Najib Eluf lá em São Paulo. Esse livro, ela não chegou a me autografar, mas eu a conheci numa palestra que ela deu em 2009. Olha só, 2009. que Saraiva, legal. né? Só não Muito deu bom. dela autografar esse livro. E eu li esse livro já em 2009, né? Já faz, a gente está em 2019, já faz mais de 20 anos, é isso mesmo? Faz um tempinho. É bom, deixa pra lá. E aqui tem casos, eu achei muito interessante, né? Porque assim, às vezes a gente acha que o amor, esses datenas da vida que a gente assiste, sempre acaba acontecendo em determinadas classes sociais, né? E ela trouxe pra gente aqui casos, por exemplo, como Euclides da Cunha, que já aconteceu isso aqui no começo do século XIX, que é Euclides da Cunha. Uhum. A gente tem aqui a Margot Proença, que foi a mãe da Maitê Proença, né? Doc Street e Angela Diniz, quem mais? Lindomar Castilho e Eliane de Gramont. Eu lembro que eu cresci assistindo esses crimes na televisão. Guilherme de Pádua, a Paula Tomás e a Daniela Pérez. A gente também tem aqui, entre outros casos, né? Lindenberg Alves e a Eloá Cristina Pimentel, que foram, assim, que eu lembro, pelo menos de cabeça, que foi muito, muito noticiado na televisão, né? Durante décadas e décadas. Eu tô com 51 anos. É, criança eu já via se falar desse assunto, né? Então, eu vou começar essa live com duas perguntas, tá bom? A primeira, quem é o Dr. Fábio Alberto? Então, se apresente. E na sequência, eu gostaria que você nos respondesse com a sua experiência de vida pessoal e profissional, qual que é a diferença de amor para um crime desse aqui, que provavelmente está envolvido com dependência emocional, às vezes dependência financeira. O que é amor e o que é o diferente disso? Certo. Bom, primeiramente, algumas pessoas aqui já me conhecem, tá? Sou Fábio Alberto, advogado criminalista, aqui na cidade de Matão, porém, nosso escritório atua em todo o Brasil, além de outras áreas, mas as outras áreas não sou eu quem atuo, mas sou sócio proprietário aqui do escritório. De fato, é um tema muito relevante, como a gente já havia conversado aí fora dos bastidores, aí, enfim, até naquela naquele podcast que nós gravamos em São José do Rio Preto, que vem se ganhando muito força, né, muita força esse tema. E quando a gente fala em amor, crimes motivados à questão de eventual sentimento, a gente se esbarra inicialmente numa questão psicológica. O Instituto do Direito Penal, na maioria dos casos, ele nasce por conta do não contingenciamento, eventualmente, de uma questão psicológica, né? Uma questão de uma administração, eventualmente, na questão psicológica, comportamental de um sujeito. Então, quando você ultrapassa essa barreira, na maioria dos casos que a gente presencia, principalmente na esfera criminal, é um desfecho triste, desde uma agressão verbal, uma agressão física,
ameaça, crimes sexuais também, que hoje vem se ganhando muito espaço, muito terreno, por conta de funções relacionadas à questão comportamental. Isso é uma questão até que a gente discute muito no universo jurídico, é que se trata de um desvio de comportamento, se trata de uma questão já genética, enfim, é algo que vai muito além do que a gente discute nas salas de audiências, nos processos, por conta de que é uma questão que já foge da questão jurídica, mas assim mais ligada à questão do profissionalismo, na questão psiquiátrica, na questão psicológica. Mas o fato é que hoje os crimes passionais vêm ganhando muita força, mas eu vejo alguns pontos muito relevantes em relação a todo esse contexto que envolve a mulher. Hoje não, que nós temos uma lei já desde o ano 2006, que é o Instituto mais conhecida como a Maria da Penha, que ela visa dar uma proteção maior à mulher que é vítima de agressão no ambiente doméstico. Tá? E quando a gente fala no ambiente doméstico, não se trata pura e exclusivamente no contexto de marido, namorado, noivo, mas que se estende até a questão de filhos, enfim, um universo aí um pouco amplo que não se restringe a isso. Mas o ponto que eu quero deixar é o seguinte: esse avanço, essa proteção que essa legislação faz esse certo acobertamento na proteção da mulher, isso trouxe elas para um universo mais, de uma forma mais independente. É normal de que a gente que vive, entre aspas, na delegacia, fazendo nossos procedimentos internos e tudo mais, o número de mulheres relatando eventuais agressões, enfim, qualquer situação que tire ela do seu comportamento normal. Né? E tudo isso se dá por conta dessa cobertura legislativa. E um outro ponto também que a gente visualiza hoje a mulher ela é mais independente. Né? Eu costumo até ir um pouco além, que principalmente a questão da independência, às vezes financeira, faz com que ela não fique suportando determinadas situações e não fique conivente aí com a questão da agressão, a questão de todo o constrangimento e uma vida que nenhum ser humano pode viver. Então, hoje nós temos um número muito grande em relação a isso. Nós passamos aí por um momento de evolução que necessita desse caminho, porque a gente vê que os comportamentos do ser humano eles vem se tornando muito difícil. E aí foge também da nossa área essa questão. A gente não sabe os motivos, mas enfim, mas há necessidade de ter esse tratamento de forma exclusiva e especial à condição da mulher que, querendo ou não, é uma condição mais vulnerável em relação ao homem, até por uma questão física. A gente sabe que a mulher fisicamente ela é não tão forte quanto o homem. Isso coloca ela numa condição de fragilidade. Então, quando a gente vem com essa legislação que faz todo esse acobertamento, a gente consegue fazer um contingenciamento melhor da situação e trazer um pouco mais de segurança aí na condição de mulher. Entendi. E quem, assim, hoje, no seu, né,
no seu escritório, quem são as pessoas que te procuram na área criminal para buscar essa orientação ou essa representação? São mais homens, são mais mulheres? E se você já atendeu homens que cometeram esse tipo de crime, e óbvio, sem citar nomes, que não é o caso, mas Sim. essa experiência que você criou, que você tem, que você desenvolveu ao longo da tua carreira, né? Porque assim, a gente está numa área de tanta informação e me parece que assim, os índices elas não estão diminuindo, parece que está aumentando. Parece meio contraditório. Você tem mais informações, você tem mais leis que te asseguram, mas parece que você está mais sujeita a todo dia aparece um crime novo. Agora, o que eu mais vejo é um desaparecimento de pessoas, né? Ocultação de cadáveres, enfim, essas coisas. O que está acontecendo com a humanidade? Exatamente. E fazendo um fechamento daquele ponto anterior, até como você trouxe agora, Érica, né, no contexto de até que ponto, onde nós vamos chegar com tanta reclamação e com esse número crescendo dia a dia. Mas eu penso que, embora nós temos aí uma legislação muito atuante, nós temos algumas situações ainda que as mulheres sofrem, tá? Sofrem quando ela toma a decisão de sair e fazer, eventualmente, levar isso à autoridade policial. Isso talvez só quem passou, e é nós que de dia a dia a gente vive isso, mas assim, ainda nós temos uma política aí que eu digo, uma política no contexto, por exemplo, da polícia. A mulher, ela sai de casa, ela toma coragem para ir relatar um eventual abuso. Por exemplo, abuso sexual, que é uma situação mais constrangedora para ela relatar. O que ela enfrenta hoje, na maioria dos casos? Um delegado policial, um policial homem. Um policial homem, um investigador, tá? Escrivão. Então, olha só, não basta somente ela sair e ir até a delegacia, mas a gente vê uma política que ela tem que ser mudada. Tá? Precisa de ter, embora já exista a delegacia da mulher, mas às vezes a delegacia da mulher existe somente na teoria, tá? Porque a mulher, ela quer encontrar uma delegada de polícia para ela relatar, porque ela é mulher, ela quer conversar com uma investigadora para trazer detalhes minuciosos e que aí ela não sofra um constrangimento novamente, certo? Porque não basta ter o constrangimento em casa e você relatar isso para um homem, dependendo o grau de escolaridade, a questão toda onde ela viveu, às vezes ela olha para o próprio policial que é homem, ela está olhando o próprio agressor, né? Então, isso é uma política, e aí é uma política, se trata de uma política estadual, da questão do investimento e de uma forma integral, de fazer valer diretamente essa condição e de trazer todo o suporte para a mulher. Porque é muito interessante a gente ter uma legislação, só que a gente não tem ferramentas que façam ela, de certa forma, se entregar e ficar de forma mais tranquila no ambiente, porque a delegacia é um ambiente para ela se sentir segura, certo? Após um ato abusivo, ali é o momento. Então, assim, eu acho interessante esse ponto, quando você diz que a delegacia da mulher, cada dia, ela recebe mais mulheres vítimas, mas esse é um ponto que talvez poucas pessoas visualizam e têm conhecimento do que se passa lá dentro, né? Então, assim, o que precisa melhorar. Precisa de melhorar para a mulher ter um suporte maior, né? A gente sabe que o Estado passa por dificuldades, enfim, mas tratando aqui de uma forma específica em relação à questão da mulher e casos que envolvam a mulher, esse é um ponto que precisa de melhorias, né? Nós temos aí também. Aí você me perguntou a questão de o que eu presencio no escritório.
E por incrível que pareça, nós temos, no contexto de violência doméstica, nós temos tanto homens que nos procuram após a denúncia, todo o processo judicial, e que está em jogo, eventualmente, até uma restrição da liberdade dele, para a gente elaborar a defesa dele, mas também a mulher. Tá? Isso a gente vem até, de uma certa forma, nos deixando surpreso, porque assim, ela busca o advogado criminalista para quê? Para acusar, certo? Porque, veja bem, a mulher ela vai até a delegacia, certo? Ela faz o boletim de ocorrência e isso segue. O Ministério Público, que no caso é o dono da ação, vamos dizer assim, ele vai seguir, só que ela não tem uma afinidade, ela não conversa com mais ninguém depois que ela vai até a delegacia. Só vai se marcar o dia da audiência, certo? E lá ela vai dar um depoimento dela de uma forma totalmente isolada, enfim. Então, o que acontece? O que a gente vem presenciando muito aqui? Mulheres vítimas de agressões, vítimas de abusos sexuais, buscando o advogado para representá-la e exigir do Estado a apuração dos fatos, tá? E que esse sujeito seja punido conforme a lei determina. Tá? Então, isso é algo muito interessante, porque se tem uma ideia de que o advogado criminalista ele só defende quem eventualmente cometeu o crime ou quem está sendo investigado ou quem está sofrendo uma acusação injusta. Mas é o inverso. É interessante isso, né? Não tinha ocorrido. Então, vamos lá. No seu escritório, você atende tanto as pessoas que cometeram um crime e estão precisando da defesa, mas também hoje você tem recebido no seu escritório pessoas que precisam ser defendidas no sentido da acusação. É meio... mas assim, Exatamente. eu não consigo me expressar, eu não consigo ter voz, eu não consigo ser ouvida. E aí eu falo, Fábio, preciso da sua ajuda. Você pode me representar? É isso? É isso mesmo. Até tem um caso muito interessante, Érica, que uma pessoa nos procurou e que ela teve um relacionamento com, eu vou dizer a profissão, porque não vou identificar a pessoa, mas com um advogado. E por que eu quero dizer que é com um advogado? Porque a condição, às vezes, de advogado e a condição de que essa pessoa tinha arma de fogo, essa pessoa tinha toda uma situação, deixava ela numa condição extremamente presa à situação que ela convivia, certo? Então, ela tinha até receio, falou, eu só não vou na delegacia, porque se eu for na delegacia, eu só ainda fico sem respaldo. E ela nos procurou. Então, de fato, e olha só como a gente fez a atuação. A gente fez a representação perante a autoridade policial com ela, tá? Colhemos depoimentos, pedimos para oficiar, a polícia fez o pedido, nós fizemos o pedido para o juiz autorizou o recolhimento das armas desse sujeito, tá? Medida protetiva, e ele respondeu o processo criminal e foi condenado. Tá? Então, assim, é algo que não que ele estaria numa situação superior a ela, mas na cabeça dele, ele estava. E nós colocamos ele no devido lugar, tá? Com base a toda essa sustentação, com base a todo esse caminho percorrido. Tá? Então, é interessante esse ponto que a condição de o advogado criminalista no ponto da acusação, ele vem de uma forma até inovadora, e que quebra todo esse paradigma de que o advogado criminalista defende só quem cometeu o crime. Não, nós sim somos os fiscais da lei. Nós fiscalizamos a aplicação da lei. Eu sempre costumo dizer que quando a gente chega, tem alguns lugares, como a gente pode delegacia de todos os municípios, de todos os estados,
a gente vê que tem alguns policiais que torcem o nariz quando o advogado chega. E eu digo, quando o policial que torce o nariz, qualquer um que torce quando o advogado chega, é porque ele não está caminhando certo. Ele não está conduzindo conforme deveria conduzir. Porque a gente só pede a aplicação da lei, nada mais que isso, né? Então, assim, de uma forma geral, mas assim, é uma questão inovadora e uma questão de muita segurança para a mulher. Esses dados vêm crescendo mês a mês aqui no nosso escritório, viu, Érica? Então, assim, é mais uma forma de repreender eventual agressão, é mais uma forma de contingenciar toda essa questão aí de toda a questão de violência doméstica e até ela não passa aquele constrangimento perante a autoridade policial, não que nós não vamos buscar, mas ela vai já devidamente acompanhada do escritório, tem todo um suporte, aqui a gente abre o leque de tudo que pode ser feito, tá? E isso, para a mulher, é essencial, é o que ela precisa, né? Esse momento é o que ela necessita. E, Fábio, tem uma pergunta da Zezé lá de São Paulo. Ela diz o seguinte: o que você acha, né, o que ele deve ao índice de aumento da criminalidade nesses casos? O que você acha que está acontecendo? Por que está aumentando essa criminalidade? Isso às vezes me causa. A gente acompanha a questão dos números que vem aumentando, mas às vezes isso me causa uma dúvida se é o aumento dos casos ou é o aumento da comunicação dos casos à autoridade policial. A Certo? diferença. Isso, então, porque veja bem, como eu disse no começo, às vezes por conta de toda a segurança jurídica que hoje tem todo esse instituto que faz essa proteção da mulher que ela é vítima, e paralelo a isso, hoje, a gente percebe que a mulher ela é mais independente, e isso tem uma força gigante a que ela vá até a delegacia e faça essa comunicação. E aí, quando ela faz essa comunicação, os números sobem. Tá? Talvez a gente não vai saber dizer exatamente, mas às vezes são os mesmos números. Só que hoje as mulheres estão levando à frente, estão comunicando, estão pedindo investigação, estão pedindo punição, por conta de todo o esclarecimento, por conta da forma que essa lei ela traz essa proteção. Então, assim, mas eu não tenho dúvida também que deve ter um pequeno aumento, sim, tá? Deve ter um pequeno aumento, até por conta de, não sou nenhum especialista nisso, mas a gente vê também que o número de consumo de drogas aumenta, o consumo de bebida alcoólica aumenta. A gente vem por uma transformação de geração, que pode ser também um outro fator. Então, assim, eu acredito até que os números estão aumentando. Porém, nós temos a questão de que hoje a mulher ela se sente mais segura em comunicar isso. A autoridade e pedir providências. Quando eu trabalhei no mercado corporativo, eu saí do mercado corporativo na área de relações internacionais. Então, como profissional da área de relações internacionais, eu tinha um compromisso de fazer viagens internacionais. E eu lembro que numa estadia minha no Canadá, lá em Montreal, para ser mais exata, eu peguei bem a época de frio, comecinho de dezembro, já tinha começado a nevar tudo, e aí eu fui ao cinema, até era aquele cinema Cineplex, sabe, aquele enorme, assim, na parede, Brasil ainda. Nossa, eu turistei lá, falei, gente, né, que legal. Bom, começaram os comerciais, né, os reclames publicitários antes do filme. E aí eu tava lá assistindo, e nem sempre, porque assim, o corpo fala, né? Não necessariamente você precisa entender o que está saindo verbal. O corpo, ele é universal, então tem certos sinais que, independente se você está no Brasil, no Canadá, na China, são iguais a todos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, assim, o primeiro comercial que apareceu lá no cinema foi de uma violência doméstica. E foi horrível aquela cena, porque eles realmente colocaram
violência, não só a física, né, mas como a corporal, assim, falo assim, não só a verbal, mas a corporal também, e foi muito chocante. Então, eu fiquei assim, eu assisti o filme, mas eu confesso que eu não consegui me conectar no filme, de tão chocada que eu tinha ficado com aquele comercial, Sim. com a força, né, da linguagem publicitária da mensagem. Mas por quê? Porque lá no Canadá são 4 horas da tarde e já está assim, escuro. E as pessoas não se olham, porque você se cobre toda, você só fica com o olho de fora, e as pessoas não se olham nos olhos, e fica muito tempo dentro de casa por causa do frio, e aí, assim, era certo que aumentava os índices de violência doméstica nesses períodos. Aí no inverno, o verão, como é que fala, a primavera diminuía, chegava o outono e inverno, aumentava. Então, quer dizer, me parece que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno internacional, né, que acomete tem gêneros, né, acometem pessoas que vivem no mesmo núcleo, porque hoje eu também estou ouvindo muito a respeito de violência doméstica entre homoafetivos. É Sim. menos, mas está aumentando também. Então, são pessoas, ou é questão de gênero, o que está, né, assim, o que a gente pode orientar para essas pessoas, como elas se resguardarem? Porque se eu tiver sorte, eu te procuro, vou lá no teu escritório, mas se eu não tiver condições financeiras de pedir o auxílio, né, a representação do Fábio, o que uma mulher dessa faz? Certo. Interessante você trouxe, Érica, a questão da pessoa, de casais do mesmo sexo que estão sendo vítimas. E isso não é nenhuma novidade já nos dias de hoje. E eu vou até mais longe. Eu atendi um caso, quando a gente estava no plantão da defensoria, que olha só a situação. O sujeito disse, olha, doutor, eu estou numa situação complicada. Falei, por quê? A minha mulher, ela sai para beber no bar e a hora que ela chega, ela me bate. Certo. Você está entendendo? A mulher, nós estamos dizendo a mulher. Ela sai para beber com as amigas e quando ela chega, ela me agride. Eu tenho que cuidar da casa, e eu tenho que cuidar da criança, e ela me agride ainda, e eu não sei o que eu faço. Certo? Então, assim, hoje eu acredito que esse entendimento da violência doméstica, ela está tomando uma amplitude e que ela deve ser aplicada até na condição inversa, na condição mais vulnerável, porque nem sempre na relação a mulher é o lado mais vulnerável. É interessante isso, né? E quando você diz o motivo de tudo isso, além das questões que a gente conversou, comportamento, questão psicológica e tudo mais, existe um ponto que a maioria dos homens, principalmente, ele acredita que tem a mulher como uma posse, né? A posse. Então, o que acontece? Quando ele vê que aquela posse ela não está de acordo com da forma que ele quer, ele vai tentar tentar restringir ela de qualquer situação. E o ponto importante, as mulheres vão dizer, olha, mas ele me agrediu, eu fui vítima. As mulheres têm que ficar atentas no seguinte, a primeira agressão ela não vem, ela não é do dia para a noite que ele vai lhe dar um tapa, tá? Isso começa com pequenos gestos. Alteração da voz, numa questão de desentendimento, enfim, isso não acontece. Então, assim, o uso de bebida alcoólica, uso de drogas, então, assim, todo esse ponto, tudo isso, ele já traz indícios de que, futuramente, ela será vítima. Então, as mulheres elas têm que ficar atentas a isso, né? Um outro ponto, Érica, quando você me disse, quem não tem condições de contratar um advogado para estar fazendo todo esse procedimento? Olha, aqui em Matão, nós temos um projeto que é o Poder Judiciário, a OAB, a Prefeitura e o Ministério Público. Nós fizemos algumas reuniões,
E eu, na condição de secretário aqui da subseção de Matão, eu tive a oportunidade de participar e ajudar a organizar. Hoje, nós temos um mecanismo de que, quando a mulher ela sofre uma agressão, se ela for até a OAB, ou até a delegacia, até o hospital eu esqueci de incluir nesse projeto, automaticamente ela é chamada para uma conversa e informada qual que é todo o caminho que ela terá que percorrer. Por exemplo, ela está no hospital, você foi vítima, olha, você precisa agora ir até a delegacia, quando não, já aciona a polícia militar até lá. Da delegacia, ela já é encaminhada para os psicólogos da prefeitura para ela começar já um tratamento pós-agressão. O Ministério Público já toma ciência, enfim. Então, existe todo... Automaticamente, a OAB recebe também já um ofício para nomear um advogado para estar cuidando do caso dela. Tá? Então, assim, esse é um projeto muito interessante que aqui na cidade a gente fez, a gente conseguiu criá-lo e ele vem se desenvolvendo muito forte. Tá? Então, assim, mas onde não, eventualmente não existe isso, a mulher ela tem que buscar delegacia. Primeiro ponto, delegacia registrou a ocorrência. Delegacia. Isso. É claro que isso, hospital, né? Delegacia e depois procurar a OAB ou a Defensoria Pública. Falou, olha, eu preciso de um advogado, eu preciso de uma medida protetiva, porque a medida protetiva vai garantir que ele não se aproxime dela. Em caso de se aproximar, ele é preso no momento que ele faz esse descumprimento. Né? Então, assim, esse é o caminho que tem que ser feito. Porque muitas pessoas não têm essa informação. Não têm essa informação do que fazer. Onde vou? E o medo. E se eu for e ele descobrir? Eu vou apanhar de novo. Vou ser agredida novamente. Né? Então, são esses enfrentamentos que a mulher hoje, vítima, ela faz, né? Isso que você estava comentando é interessante porque, assim, tudo está conectado, né? A questão da independência financeira com a independência emocional, com a relação das qualidades. O nosso professor maravilhoso, Ricardo Branco, ele disse o seguinte, que talvez a questão não é o sexo, né? Mas, assim, talvez seja a questão do relacionamento. Um se sentir mais que o outro, independente do sexo. Ao invés de ser o sexo, ou talvez a gente passaria como gênero aqui, é o domínio, né? Um querer dominar mais que o outro, né? Então, eu confesso para você, Fábio, que eu participo já de grupos de empreendedorismo feminino desde 2011. Eu já sou empreendedora, empresária desde 2011, né? Eu estou navegando nesse universo. E eu fico muito triste quando eu escutava nas palestras, e não é só aqui em Rio Preto, em São Paulo, já foi em Salvador e em outras cidades que eu participei, que ao dar o depoimento, uma mulher subia ao palco e falava assim, olha, eu comecei a empreender, eu era do mercado corporativo, ou eu era dona de casa, né, ou eu era autônoma, mas agora eu me formalizei, estou começando, por exemplo, como uma MEI, estou começando o meu negócio, está dando frutos, e também estou numa outra fase da minha vida porque eu me separei do meu marido. E parece que virou um discurso meio que, sabe, virou assim, eu já até esperava. Vamos ver a próxima. Eu virei empreendedora, separei do meu marido. Empreendedora, virei, né, separei do meu marido. Aí eu comecei a falar assim, gente, tá virando um fenômeno isso, né? O que que tá acontecendo? E aí, a maioria das mulheres era realmente, aí tem muito a ver com o que o Ricardo falou, que era a subjugação mesmo, né? As mulheres eram subjugadas. Então, como dona de casa, elas tinham uma autoestima péssima, porque não trazia o dinheiro para casa, então o fato de estar gerando trabalho de outra forma, não remunerada, que é o cuidar da casa, da família, não havia a valorização por parte dela própria, ou do parceiro, da família, e essa mulher estava num lixo emocional completo. Ou a mulher é uma mulher já independente, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem carreira, mas aí baixa a carência, e aí, por não querer se sentir sozinha, acaba
enfim, conhecendo alguém que supre aquelas necessidades, né, emocionais dela naquele primeiro momento, aí no segundo momento virar o algoz. Ou seja, as relações, pegando o que o Ricardo falou, assim, eu acho que as relações elas estão desequilibradas entre as pessoas, entre os seres humanos. Eu acho que a gente não se conhece enquanto mulher, não se conhece enquanto homem, porque afinal de contas, homens e mulheres são criados no mesmo núcleo familiar, né? São derivados de uma família que os gera, que os cria, e a gente é criada de uma forma para se comportar, para ser a mocinha, para ser a bonitinha, ser a virgenzinha, ser tudo, né, de bom, e os meninos têm que conhecer todo mundo, tem que sair, porque até aqui no livro se comenta, né, que a criação dos meninos é para conhecer o mundo, né, e a gente tem que estar fechada no nosso mundo. Então ainda a gente vê que tem esse tipo de criação. Mas o que eu estou sentindo, por mais que informação que tenha, eu acho que o núcleo familiar é muito importante, porque quando a gente fala de família, seria assim, pessoas, Ohana, né, em havaiano mesmo, Ohana, pessoas com a missão de cuidar uma das outras, independente de quem está dentro daquela casa, mas um cuida do outro. E o que a gente está vendo é que as pessoas não estão cuidando uma das outras, não estão se cuidando, e quando saem desse núcleo familiar para criar novos núcleos familiares, estão repetindo padrões, né, que não são legais, que não traz evolução das pessoas que estão juntas e estão causando tanto distanciamento, um abismo tão grande, as pessoas estão esfriando, que fica até difícil, dá até medo de você querer conhecer uma outra pessoa, né? Eu sinto que parece que é mais gostoso ficar sozinha agora, curtir o sozinho, do que de repente eu repetir mais uma vez, por carência ou por dependência emocional, enfim, né, ou por dependência financeira, me submeter a relacionamentos. Então, está distanciando as pessoas, a informação não está juntando as pessoas. Na verdade, o que eu te fiz não foi uma pergunta, né? Foi um sentimento que me veio com relação a tudo que você falou agora. Certo. É interessante, Érica, até você disse com muita propriedade, e eu concordo, a chave de tudo isso está na família, certo? Está na criação. Porque, como você mesmo disse, nós temos o filho e a filha que estão sendo, que foram gerados, estão sendo cuidados pelo o mesmo pai e a mesma mãe. Só que ensinaram lá atrás aos pais dizer que o menino pode tudo, o menino, a mulher é posse dele, a mulher não pode isso. Mulher. Então, automaticamente, quando se constrói essa questão, esse idealismo na cabeça deles, isso consequentemente, e com alguns fatores comportamentais, ele deixava no quê? Eventualmente numa agressão, numa ameaça, numa questão de que a mulher está subordinada a tudo do que o homem faz, seja lá o marido, o noivo, o namorado, enfim. Então, assim, a raiz de tudo está no quê? Na família. Se tem a família que traz os princípios básicos, pode ter certeza que não necessitará da aplicação aí do direito penal futuramente. E também nós não teremos uma vítima aí oriunda aí de uma agressão, seja lá física, moral, de qualquer forma. Só fazendo um gancho nesse ponto que você trouxe, que é muito importante. Ó, a Ana Martins, ela perguntou assim, na verdade ela disse, o certo seria, eu acredito que com relação à mulher, né, Ana? O certo seria mudar de identidade, né, ter acesso a tratamento com psiquiatras e psicólogos, né, ou psicólogas. Ela também colocar mais mulheres em cargos públicos ou em empregos públicos. Faz todo sentido. Todo sentido. Por isso que se busca muito, né, representação da mulher não, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Se vocês tiverem perguntas para o doutor, para mim, fiquem à vontade, tá? Comentários, é tudo bem-vindo. Doutor Fábio, né? Aqui no livro da Luísa, né, Najib Eluf, A Paixão no Banco dos Réus,
e ela comenta justamente sobre isso, né? A questão da posse, da pessoa se sentir dona da outra, principalmente quem tem mais poder aquisitivo, e aí a gente está tendo algumas mudanças de perfis. Hoje tem algumas mulheres que têm o poder aquisitivo com relação ao homem, até tanto que você trouxe esse exemplo, que é ele que está sendo agredido pela esposa, né? Então, de novo, eu concordo que a questão emocional, a questão financeira, a questão de educação, ela tange toda essa... Porque somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais, nós não vivemos em caverna. Né? Por mais que eu queira ser uma mulher independente emocional, uma mulher independente financeira, a gente, assim, a gente tem a expectativa de criar relacionamento com pessoas, não só em âmbito profissional, empresarial, mas em âmbito pessoal, em âmbito afetivo. Não é legal, muitas vezes, né? Tem gente que se dá, assim, que se dá muito bem vivendo sozinho, né? Muito sozinho, que eu também acho que é o extremo. Então, somos seres relacionais, então a gente precisa se relacionar com pessoas e, de preferência, termos relacionamentos saudáveis, né? Aí, o tema da nossa live hoje foi assim, pessoas que amam demais, né? Como não errar. Aí eu posso usar essa frase, pessoas que amam demais, como não errar. Ou pessoas que amam demais, como não errar. Então dá dupla conotação, né? Por exemplo, se eu amo demais, como não errar? Eu posso lá estar morrendo de paixão, a pessoa, ela pediu a separação, aquela pessoa que faz parte da minha vida, aquela pessoa que, assim, tomou um tempo da minha história, que teve mais, de repente, mais coisas boas do que ruins, no meu ponto de vista, por exemplo, e ela resolveu ir embora. E aqui a dor de quem foi abandonado, ou de quem foi deixado, ou quem recebeu, né, a separação, é muito grande. E tecnicamente, tá tudo bem, cada um segue sua vida, né? Ele tem o direito de ir embora, você tem o direito de ir embora, porque um não pertence ao outro. Mas quando bate, aí volta aquela questão do comportamento, né? Quando bate aquela o não estar mais com a pessoa, de você, de repente, saber que ela já está com outra pessoa, por exemplo, né? Pode acontecer tanta coisa, e aí você fala assim, eu nunca pensei que eu ia cometer um crime. Só que eu fiquei cega e fui lá, uma pessoa que tem uma vida, de repente, exemplar, é uma pessoa respeitada pela sociedade, é uma pessoa... A sociedade, eu falo assim, não é sociedade elite, tá? Eu falo no âmbito, né, na comunidade onde a gente convive, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, aquela coisa toda, e de repente sai uma manchete. Profa Érica, né, cometeu um homicídio. Pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente vê na televisão ou aqui na sua cidade uma pessoa que assim, você nunca imaginaria que ela poderia fazer uma coisa, porque ela foi no extremo. E aí? Pessoas que amam Exato. demais. Como não errar? O comportamento do ser humano é algo muito difícil da gente acertar, né? Como você mesmo disse. Aí eu vou trazer uma outra pergunta. Quem ama, mata? Né? É algo para a gente refletir. Quem ama, mata. O que a gente não pode dizer é que matou por amor, enfim. Mas o que a gente sabe é que, eventualmente, dependendo da pessoa, dependendo os princípios na qual ela foi criada, toda a estrutura familiar, ela não consegue trabalhar esse momento de transição, esse momento de redirecionamento da sua vida amorosa. Eventualmente passar por um momento só, ou eventualmente já parte para um outro relacionamento. A outra, na condição, ela não está preparada para ver o seu ex-companheiro com uma outra pessoa, e isso eventualmente dispara gatilhos mentais de não sei que tamanho e de que forma, mas o que a gente sabe é que matam por isso. Tá? Matam, se desequilibram, eventualmente perdem o controle da situação e acabam cometendo crimes. Né? É isso que a gente percebe muito. Não que, e a lei não traz nenhum benefício em relação a isso. Tá? Entendi. Eu matei por amor, eu sou absolvido, não. Não tem
esse perdão, vamos dizer dessa forma, não tecnicamente, né? Isa, né? Exatamente. Então, assim, o ser humano, ele é movido a gatilhos mentais. E meu ponto de vista, quando você não tem uma boa estrutura, você não tem uma vivência, você não tem uma questão de ordem em relação ao ser humano, em relação às pessoas, independente do qual é a religião, mas você ter uma crença, você ter amor ao próximo, tudo isso se bagunça e vem de uma forma até muito mais forte. Né? E tudo isso ainda acumulado, e eu costumo sempre dizer que você já tem alguns artefatos de disparo de gatilhos mentais e tudo mais. Aí você pega o sujeito que ele saiu para beber ou usar droga e tudo mais. A hora que isso junta, ele acaba cometendo crime. Ele acaba cometendo crime. E agora, uma questão, para a gente poder ir para... Já tá quase, parece que não, já está quase dando uma hora de live. Olha Já só. são 21. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Só um minuto, deixa eu verificar. Não tem comentários. Turma, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Agora é o momento, fiquem à vontade. Quiserem fazer alguma reflexão também, fiquem à vontade, né? Hoje o tema é sobre pessoas que amam demais. Como não errar, né? Não como não errar, né? Quando eu faço assim, pergunta, eu estou justificando. Eu amo demais, como não errar? Eu fui lá e mandei, né, um áudio super falando mal, apareci no trabalho dele, como já aconteceu, já vi isso. Uma pessoa muito próxima, bom, uma amiga minha descobriu uma traição, ela foi até o local, né, do marido dela, expôs o marido dela, expôs a colega dela, ele foi demitido, ela foi demitida, né, o casamento, eles continuam casados até hoje, mas eu fico pensando, né, até que ponto esse comportamento pode acontecer, porque hoje isso é expor o outro ao ridículo, né? Então eu vejo nas redes sociais, por exemplo, assim, principalmente as celebridades, elas se separam, aí um fica colocando o podre do outro na internet, e aí até eu tenho como uma referência a Luana Piovani e o Scooby, né, que o Scooby entrou com um processo contra ela para ela poder parar de falar mal dele, né? Na mídia, porque estava denigrindo, estava atrapalhando a carreira dele. E como é que é isso hoje? Esses crimes digitais, essa exposição do outro, qual que é a orientação jurídica para todos? Para a gente não errar, tá? Para não errar, o que não fazer? A gente sabe, Érica, que pós-relacionamento, como você mesmo trouxe, o que acontece é um começa a jogar entre as sujeiras do outro, do relacionamento, enfim. E isso vem tomando uma proporção gigantesca nesse mundo virtual que nós vivemos. Eu sempre digo que o mundo virtual ele é muito bom, só que para você fazer o bem, certo? Para você fazer conversas como essa, enfim, para você criar relacionamentos e tudo mais. Mas algumas pessoas se utilizam isso de uma forma para denegrir a imagem da outra pessoa, enfim. Só que hoje nós temos todos os mecanismos de identificação. Tá? As pessoas acreditam que o mundo da internet é um mundo sem lei e sem rastreamento. E é aí que você se engana. Tá? A partir do momento que você faz um link com uma conexão, seja via WhatsApp, via Facebook, Instagram, enfim, qualquer dispositivo, você automaticamente, o seu e-mail do seu aparelho ele foi identificado e o seu IP foi identificado, e a sua localização geográfica. Tá? Então, quem acredita que pode fazer o que quiser na internet, ele vai sofrer punições aí severas. Tá? Inclusive tem projetos aí a serem implantados, que estão em discussão, por conta do quê? Do avanço que o avanço tecnológico trouxe
e necessita de regulamentação. É claro que, mas não tem regulamentação? Tem, mas a gente trabalha como se fosse com uma analogia de questões anteriores não essa questão tecnológica de hoje. Mas você pode sofrer desde um processo criminal a um processo indenizatório. Tá? Caso você faça uma exposição de uma outra pessoa que comprometa a integridade da outra, você vai sofrer essa punição de forma criminal e civil, isso sem sombra de dúvidas. Volto a repetir, todo mundo que está logado hoje, ele está identificado. Tá? Hoje, se você fazer um levantamento de estação rádio base, vão saber qual que é a sua localidade, qual que é a minha, qual que é o IP que nós estamos conversando, qual é o IMEI que nós estamos conversando. Então, quem tem essa ideia, eu aconselho a não caminhar com isso. Perfeito. A Zezé, lá de São Paulo, ela escreveu assim, olha, é muito claro e latente, o desequilíbrio emocional com a razão, dificilmente haverá tantos e tantos crimes, né? Fatores externos fortalecem as atitudes, fatores educacionais, religiosos e familiares interferem e colaboram por atitudes, né? Pelas atitudes, inclusive até fatais, dependendo de como você é conduzido atualmente, né? Eu dou aula, você sabe que né, cheguei a dar aula estou dando aula, né, para presídios. Agora eu estou tendo a oportunidade de dar dentro daquele o CPP. Eu dei no CPP, agora eu estou dando no CDP. E assim, a gente vai se deparando com algumas histórias. E eu achei interessante que um dos detentos me falou o seguinte, prof, nós não somos condenados, né? Nós estamos sentenciados, porque nós cometemos crimes e estamos sentenciados. Porque quando você fala que eu estou condenado, é porque já acabou, né? Eu já estou condenado, não tem volta. Esses crimes passionais, uma pessoa que comete um crime passional, eu vejo até pela experiência que eu tive dentro das cadeias, o homem que comete um crime passional, às vezes tem uma fila aí de fãs. E elas vão lá visitá-los no presídio mesmo e querem até casar com eles, mandam cartas para casar. As mulheres, por sua vez, as mulheres que mataram seus parceiros e estão presas por isso, elas são abandonadas. Você sente isso que eu estou falando na prática? Sim, sinto sim, Érica. A gente percebe esse desenvolvimento, não sei se é a palavra correta, desenvolvimento aí de parte da sociedade com esse condão, né? Você acaba glorificando eventualmente quem cometeu um crime, se torna uma pessoa extremamente admirável. E eu volto a dizer que é mais uma questão psicológica para a gente entender o que faz o ser humano, eventualmente, a ter algum tipo de atração por um sujeito que cometeu um crime passional, enfim, crimes relacionados à questão amorosa. Nós temos um caso também, que até veio na mídia aqui, a questão que a pessoa ela foi trabalhar de Uber e ela está trabalhando de Uber não para, todo mundo quer ela de Uber. Ela acabou de cumprir pena e todo mundo quer de Uber, certo? Eu não me lembro agora, não estou me lembrando o nome. Mas assim, eu não sei se a gente poderia dizer que é uma evolução da sociedade ou algumas pessoas que têm esse tipo que se encantam por essas pessoas, mas infelizmente a vítima hoje, ela que está sendo punida pela sociedade, né? Uhum. E quem está cometendo o crime, na verdade, está sendo exaltado. Exato, é estranho, né? Mas eu vejo até, por exemplo, o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, eu estava lendo a respeito dele, ele tem um fã-clube de mulheres que o seguem, né? E acho que parece que, pelo visto, ele se casou, inclusive, né? Alguma coisa assim, ou se é boato, eu não sei. Mas o ser humano é meio doidão. Exatamente. Olha, doutora Janaína Alberto, é sua esposa? É minha irmã. Ah,
Tá. Oi, doutora Janaína. Olha, uma família de advogados. Ela faz uma ressalva, né, com relação ao excesso de amor. Os índices altos de suicídio. É verdade, doutora, você tem razão. Importante lembrar que as pessoas estão morrendo por amor, ou estão matando, ou estão se matando por amor, né? Tá desequilibrado. Nós estamos não é só no Brasil, a gente está no planeta Terra, pessoas estão esfriando, né, o seu amor e justamente por falta de amor estão se matando ou estão matando, né? Aí reforço o que você falou, doutor Fábio. Deixa eu ver se tem mais alguma. Muitas pessoas entraram. Olha, a gente teve muitas entradas, muitas saídas, né, de pessoas, mas a gente teve, acho que, grandes visualizações, viu? A doutora Legal. também falou, o suicídio acaba sendo a solução do sofrimento. A Cleide Má disse, saudades, profa. Obrigada. A Zezé falou, obrigada por compartilhar este momento com o Dr. Fábio e você sempre. Parabéns pelo seu trabalho, amiga. Deus é contigo. Muito obrigada. Adoro, né? Amém. Eu recebo. Eu recebo. Eu falo que sala de aula, para mim, assim como essas lives, tem sido terapêutico, né? Porque ao longo da vida a gente vai acumulando, né, lixos emocionais, traumas, enfim, sofrimentos, tristezas, mas também alegrias, evolução, crescimento, amadurecimento. Então, no final, entre o que dá bom e o que dá ruim, né? Tem que dar mais bom do que ruim, né? Porque quando é mais ruim do que bom, é porque a gente não está pegando o caminho certo. E eu quero muito agradecer, doutor, por você ter vindo falar comigo hoje. Bom dia, Solange, falado comigo hoje, porque aquele dia, de novo, né, que eu te conheci lá no podcast, foi tão interessante a nossa conversa com o Ramon e com o Ricardo, fluiu de uma forma tão gostosa, que eu fico imaginando conciliar o trabalho que hoje a gente faz de cuidar de pessoas, de inteligência emocional, de orientação terapêutica com o trabalho de vocês, né? Então, quem sabe aí no futuro não surge uma parceria de trabalho entre Rio Preto, Matão, entre os teus clientes, os meus clientes, o meu trabalho e o teu trabalho, por que não, né? Por que não? Então, eu vejo um futuro, porque a cabeça das pessoas, dependendo do advogado que você fala, é complicado, porque ele não está focado no humano, ele está focado no negócio, no dinheiro, em literalmente ferrar com o outro, não é entender o que está acontecendo, né? A ideia é assim, ó, matar no ninho. Então, às vezes, dependendo da pessoa que a gente conversa, não é muito legal, não. Mas você foi aquém do que eu tinha imaginado, nesse sentido de ter esse olhar humanizado. Então, eu te agradeço por isso. Faça suas considerações finais, fique à vontade e, ó, valeu. Que isso, Érica. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar contigo e poder falar para algumas pessoas, trazer algum ponto que possa contribuir, né? A gente que vive um pouco mais relacionado com o ser humano, a gente consegue eventualmente trazer algumas experiências para que eles tenham como, não seria como lição, mas que o que pode acontecer. E quando você diz, teve a questão do suicídio que foi lançado agora por último, só para fazer essas considerações finais, é importante dizer o seguinte, algumas pessoas, elas têm condição de contratar um psicólogo, um psiquiatra, advogado, como você mesmo trouxe. Mas, e a par de tudo isso, e quando a gente fala no contexto de família, tudo se inicia com família, educação, a gente tem que conciliar e trazer e dizer da importância das políticas públicas sociais. Eu acredito que o investimento em política pública talvez 50% de que a gente possa evitar isso, né? Políticas públicas no contexto de educação, ir na escola, psicólogos ir na escola, no fundamental, psiquiatras, enfim, projetos dessa natureza para trazer o contexto de vida, de ser humano, a própria religião, enfim. Como a gente não é político, mas assim, o que a gente sabe é que precisa de políticas públicas, né? Necessitamos de políticas públicas, necessitamos de família, de cunho educacional, tudo mais para quê? Para a gente não ter depois
resultados aí como esse, tá? E eu quero aqui agradecer imensamente a oportunidade de participar contigo, com todos os nossos amigos aqui, tá? Dizer que espero que eu tenha contribuído para o dia a dia aí nosso, né? E eu fico à disposição. Quem quiser também fazer alguma pergunta também, me seguir, me segue, eu respondo. Se precisar pode me ligar e eu respondo com o maior prazer e fico aí aberto à disposição de vocês. E obrigado mais uma vez, Eric. Foi um prazer falar contigo novamente. Olha, Fábio, eu tenho um recado para você aqui, acho que é do teu pai ou da tua mãe, eu não sei, Alberto Aparecida. Parabéns, meu filho, você é muito especial. Parabéns, Érica, você é muito simpática. Prazer em te conhecer. Muito sucesso para vocês. Talvez você acabou de falar de família. Olha a Uhum. importância, né, de ter a família nos apoiando. Exatamente. Muito bom, muito bom. Acho que é sua mãe, É no minha mãe, caso. é minha mãe. Oi, mãe. Muito obrigada por estar na live conosco. Seu filho é realmente uma pessoa de grande sucesso. Parabéns pela criação, viu? Fico feliz. Olha, muito obrigada mais uma vez, né? Eu vou deixar salva, tá? A live. Vou te colocar como colaborador, então você vai receber uma solicitação assim como colaborador e aí vai ficar disponível na sua página também. Aí a gente fica esse conteúdo aí para mais pessoas que não tiveram oportunidade de assistir ao vivo. Eu acho que foi um conteúdo muito importante. Dá para falar muito mais. Ah, Não se encerra aqui, não se esgota aqui, mas foi um primeiro passo. com certeza. Tá bom? Maravilha. Obrigado, viu, Eric? Obrigado Obrigada. a todos. Tenham um bom dia. Valeu. Não sai não que eu vou desligar, Tá. tá? Fica aí, eu desligo. E deixa eu já até tentar tirar uma... Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui. Nem sei onde tá o botãozinho. Ah, achei o botãozinho. Ó, dá um sorrisão aí. Legal. Eu vou agora encerrar, tá bom? Beijo para Tá todo certo. mundo. Beijo. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada. tchau.